E nós estamos de volta aqui no estúdio do MPE na TV. Hoje nós estamos falando sobre penas alternativas com o Dr. Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, que vem lá de Dourados para bater um papo com a gente. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre o preconceito. A sociedade recebe essas pessoas que estão passando por essa situação de uma pena alternativa com preconceito, com um pezinho atrás ali? Eu acho que ainda existe esse preconceito. E exatamente essa também é uma das finalidades da Central de Acompanhamento de Penas Alternativas, porque estaremos fazendo não só um trabalho de conscientização do cumpridor, mas também um trabalho de conscientização das entidades que irão recebê-los, como palestras, como reuniões, né? E também o trabalho junto à sociedade, é um dos objetivos aí das técnicas, né, que são assistentes sociais e psicólogas, fazer esse trabalho com a sociedade para que esse preconceito diminua. Esse trabalho é muito novo para vocês também, né, doutor? Vocês ainda estão se adequando, ainda estão fazendo cursos, ainda estão se moldando a essa situação, né? Sim, o que não é muito usual, aqui a experiência que nós temos, é exatamente uma equipe multidisciplinar para fazer esse serviço de acompanhamento que muitas vezes é feito pelo juiz, pelo promotor de justiça, pelo cartório, e agora passa a ser encaminhado para essa central. E como é que essa equipe está se formando? A equipe multidisciplinar. Então, a equipe já está sendo contratada para isso, né? E ela já passou por um curso de capacitação, inclusive com uma colega, uma assistente social que veio lá de Maringá, no programa Proegresso, a assistente social Helena, né? Que veio trazer essa experiência para todos nós. Que já tem uma experiência. Já tem uma experiência aí, lá, né? não só lá em Maringá, mas também como outras unidades da federação, né, que também já trabalham com isso. E assim a gente está se preparando para dar os primeiros passos aí no acompanhamento da pena alternativa. E esses primeiros passos já começaram? Vocês já começaram a trabalhar, colocar a mão na massa, na verdade? Ainda estamos na fase inicial, ainda estamos conversando com as entidades, estamos nos organizando em termos de central e a partir daí iremos realizar reuniões com o sistema de justiça e aí dar o início mesmo. Start, né? Start. Doutor, que tipo de parceiro que vocês vão precisar para poder fazer um trabalho bonito ali junto com toda a comunidade das cidades de Glória de Dourados, Deodápolis e Fátima do Sul. Fátima do Sul, claro. O parceiro, teremos aí, firmar parcerias primeiro, acredito com o Poder Judiciário, né, que irá, vamos dizer assim, se beneficiar dessa estrutura, mas assim precisamos também ter o apoio da Prefeitura Municipal dessas cidades, como já estamos tendo, dos três municípios nos receberam de braços abertos. Na verdade, a comunidade está conhecendo a CAPEMA agora, está conhecendo esse serviço. Então, após esse trabalho de divulgação, talvez a sociedade tenha uma maior conscientização da importância que isso traz para todos nós, inclusive para a redução da violência, né? E para a quebra de preconceito mesmo, que muitas vezes as pessoas precisam, às vezes pode ser um delito que pode acontecer com qualquer um, né, doutor? É verdade. Como atinge todos os crimes de menor potencial ofensivo, né, no caso dos crimes de competência do juizado especial criminal, como nos crimes de pequeno potencial, então, como a gama de delitos aí que podem ser encaminhados para lá, então, quer dizer, a sociedade, sim, ela pode estar de uma hora para outra, o cidadão pode estar de uma hora para outra se deparando aí no cumprimento de uma pena alternativa. O que eu acho que é importante as pessoas entenderem é que não são essas pessoas que vão estar trabalhando ali no seu jardim ou prestando um trabalho num asilo, não são pessoas que cometeram crimes hediondos, não é nada disso, né, doutor? Não, qualquer pessoa pode cometer, vamos dizer assim, o crime de menor potencial ofensivo. É possível que uma pessoa que tenha cometido crime hediondo, pode ser que ele posteriormente venha cometer um crime de menor potencial. Mas a grande maioria dos casos, né, na grande maioria, são as pessoas que cometem esse crime, com certeza é o primeiro ou o segundo ocorrência dela. Então não há por que a população partir da premissa, partir do princípio que toda pessoa que cumpra pena alternativa seja um criminoso de alto potencial. E como isso é importante para a autoestima dessas pessoas, né, doutor?
Isso é muito importante para o cumpridor, porque ele se depara ali, logo na entrevista psicossocial, que ele vai ser ouvido por uma assistente social, por uma psicóloga que vai estar ali olhando nos olhos, fazendo perguntas, né? Então, com isso, ele vai perceber que existe alguém preocupado com ele, se ele errou, se ele teve uma transgressão aí no decorrer da vida, né? Naquele momento, a sociedade organizada, os órgãos públicos demonstram para ele que existe alguém que está ouvindo, né? E aí ele se sinta mais valorizado e que ele se sinta também mais apto e mais e tenha boas intenções no caso do cumprimento da pena. E que talvez não precisa cometer novos delitos, né? E prossiga a sua vida aí numa vida mais digna, né? Exatamente. A gente busca, com esse acompanhamento das penas alternativas por essas centrais, que a pessoa ela não volte a reincidir. Inclusive o índice de reincidência, pelos estudos já realizados aí país afora, demonstram que realmente a reincidência é mínima, né? Então, a importância, talvez, de um projeto como esse, dessa forma de fiscalização, talvez nós vamos ter daqui a médio e longo prazo, porque estamos tentando evitar que a pessoa que talvez tenha praticado um pequeno delito em determinado momento venha a reiterar condutas nesse sentido ou venha praticar crimes mais graves. Então, se a gente conseguir cortar o mal, vamos dizer assim, pela raiz, logo no início, a gente consiga, a médio e longo prazo, diminuir e trabalhar de forma preventiva em relação aos crimes mais graves. E uma forma também de não colocar essa pessoa numa cadeia, superlotar a cadeia, e aí também ali ela viveu uma situação diferenciada, que a gente sabe que uma superlotação de cadeia é um problema muito maior, né, doutor? Com essa entrevista, com essa conversa, ele vai perceber, né, que se ele cumprir bem essa penalidade, essa pena, essa medida, né, e cumprir, vamos dizer assim, com a sua obrigação perante o judiciário, ele vai verificar que se ele continuar reincidindo, se ele insistir, vamos dizer assim, na criminalidade, uma hora ou outra ele vai acabar parando atrás das grades. E como a gente sabe, não é uma situação muito agradável, né? Então é muito melhor que ele cumpra o que ele deve cumprir numa situação diferenciada, trabalhando e trazendo um pouco mais de dignidade. Essas pessoas que trabalham, elas têm uma remuneração, doutor? Não. Não? Não tem remuneração, é um trabalho, principalmente a transação penal, a suspensão condicional do processo, ele voluntariamente aceita esse benefício, né? Dentro do processo judicial, essas duas medidas que eu acredito que seja a maioria das penas alternativas em termo numérico, ele opta por prestar esse serviço para evitar que o processo continue, ou mesmo que ele seja processado. Então, ele, como parte dele, essa opção, né? Então ele tem essa obrigação perante o judiciário. Caso ele descumpra, ele vai sofrer as consequências processuais. Aí o processo normalmente segue. Doutor, eu gostaria de saber do senhor qual é a sua visão do Ministério Público de hoje. O Ministério Público tem buscado isso, né? Tem buscado sair do gabinete e se aproximar mais da comunidade. Qual é a sua visão de Ministério Público hoje? Essa é uma visão que o Ministério Público tem, né? Essa aproximação da sociedade é muito importante. A gente precisa realmente ouvir as pessoas, ouvir a sociedade, tentar, como órgão fiscal da lei que ele não ficar restrito, vamos dizer assim, à burocracia dos procedimentos e dos processos. E só com esse contato com a sociedade que a gente pode também diagnosticar de melhor forma. E assim, estabelecer quais as ações a serem tomadas, mesmo uma visão estratégica, dentro do planejamento estratégico, como agir da melhor forma possível em determinado aspecto. Então, é só através dessa aproximação, conhecendo realmente os problemas, que a gente vai ter sucesso aí nessa empreitada. E parece que você já está no caminho, né, doutor? Não, o Ministério Público está buscando isso, né? Temos outras ações também por outros colegas, né, nesse sentido. Então, o trabalho é de conscientização mesmo de toda a sociedade. Eu acho que temos muito a fazer, mas muito já está sendo feito também. Doutor, muito obrigada pela sua conversa, por ter vindo aqui ao estúdio do MP na TV. Obrigado. A gente fica muito feliz com a sua participação no programa. Obrigado pelo convite. Nós ficamos por aqui e agradecemos também a sua companhia. Na semana que vem nós voltamos para falar um pouco mais a respeito das ações do Ministério Público por todo o Mato Grosso do Sul. Tchau!